pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu sou o Leonardo Lima, né? Sou diretor comercial da empresa Constrói, que é uma empresa de tecnologia e serviço especializada nas regras de negócio do setor da construção e da incorporação, né? Nós temos um ERP, que é o Informacom, que está no nosso braço tecnológico, e também temos aí vários serviços nas áreas de consultoria de custo, finanças, e também um braço contábil muito forte que atende esse setor há bastante tempo também. E hoje a gente vai aqui fazer para vocês, com o maior prazer, um podcast Constrói, né? E eu tenho aqui a honra de convidar o meu amigo Luiz Peixoto, tá? Que é o CEO da EasySoft, que é uma empresa também de tecnologia, especializada em CRMs de cobrança, tá certo? Esse é um assunto que está muito, né, batido aí nesse setor. E a gente vai trazer aqui também, claro, os desafios do setor, as tendências, né, as tecnologias, como é que está se comportando, como é que estão se comportando essas tecnologias hoje nesse cenário da construção e da incorporação. E quero dar aqui as boas-vindas para o Luiz. Muito prazer, Luiz, tê-lo aqui, né? E é um prazer conversar contigo. Seja bem-vindo. Obrigado, Léo, pela oportunidade. É muito importante esse papo que a gente vai ter agora. É um desafio muito grande para as empresas, incorporadoras, construtoras, essa gestão de contas a receber. A gente tem percebido muito essa necessidade no mercado e é muito importante essa parceria da gente, que já vem há mais de 5 anos, e o que a gente pode contribuir para os nossos amigos, nossos parceiros, né, dessa área de construção, e o que a gente pode fomentar ainda mais para que ajude eles nessa gestão, que é tão importante dentro desse ciclo de saúde financeira, saúde da empresa no mercado que a gente tem vivido atualmente. Perfeito. Pessoal, fazendo aqui uma breve introdução, tá? Eu mencionei aqui em outros podcasts também, que o setor de incorporação, ele, nos últimos 10 anos, ele vem passando pelo um momento positivo, né? Cada ano que passa, a gente tem um momento positivo em relação à segurança jurídica desse setor, né? Então, não é novidade para ninguém, mas eu só fazendo uma recapitulação, nós tivemos aí várias leis, né, que juridicamente deram segurança maior para esse mercado. Então, nós temos aí a lei do distrato, né, a implementação de novas regras de gestão empresariais, né, em relação à tipologia de empresas, como a questão das SPEs, né, da formatação de SPE, formatação de SCP, de consórcios, que também é uma formatação que está muito utilizada no mercado, principalmente em empresas que fazem sociedades para um determinado empreendimento. E a lei do distrato, né, somado com essas regras jurídicas e esses modelos de gestões mais seguros, vem chamando a atenção, né, de fundos, de bancos, de investidores, tá certo? Então existe, se a gente pegar dos últimos 10 anos para cá, os holofotes de fundos de investimentos, bancos, né, e investidores, enfim, né, e fundos de investimento, existe uma crescente de um olhar mais, como é que eu posso falar, apetitoso para o mercado imobiliário, né? E isso quer dizer que o mercado ele tem sido, tem se mostrado mais aquecido, né, a cada ano que passa. E aí, esse volume de imóveis que vem sendo comercializados, ele passa também por desafios, né, aí do setor, desafios de gestão, né? Então, por exemplo, nós temos clientes hoje que têm 10 mil imóveis, entendeu? No caso, loteamento, né? 10 mil imóveis que estão em processo de lançamento, venda, cobrança, relacionamento com o cliente, né? E até mais também, né? Carteiras com 20 mil lotes, com 1.000 lotes, com 5 mil lotes. Então, não só lotes, como casas, né? Principalmente da parte do Minha Casa Minha Vida também, que foi aí outra, digamos assim, uma conquista para o setor nos últimos 1 ano, onde o governo chancelou o programa Minha Casa Minha Vida, que é outra medida também, Luiz, que vai aí acelerar mais o processo, né, de venda no mercado imobiliário e, consequentemente, a gente vai ter aí uma quantidade de leads, né, e uma quantidade de vendas, né, aumentando e, claro, quando a gente tem um volume crescente, pessoal, a gente também tem desafios tecnológicos. Uma coisa, eu digo, né, para muitas empresas, que é você gerenciar um empreendimento com 100 unidades. Que ali você vai ter 100 clientes para você se relacionar, né? Outra coisa é você ter um empreendimento com 500 unidades. Outra coisa é você ter um empreendimento com 1.000 unidades. Então, imagina que hoje
né? Existem empreendimentos que têm 5 mil unidades, né? Lançamentos, né, de loteamentos que tem ali já de partida ali 1.000 lotes à disposição dos clientes, entendeu? Para serem comercializados. Então isso não é uma tarefa fácil, tá certo? E fica hoje em dia humanamente impossível, não é, de a gente tratar esse tipo de processo no setor em relação a algumas outras questões de gestão, como por exemplo a gestão de relacionamento com o cliente pós-venda. Esse é o tema central aqui do nosso podcast, né, Luiz? Principalmente em relação, gente, à parte de cobrança, né? Ou seja, quanto maior o volume, né? Quanto maior o volume de clientes nessa carteira de recebível, mais desafiador fica a gestão de cobrança dessa carteira, né? Então, como eu falei para vocês, os fundos de investimento, né, e as entidades financeiras, elas estão olhando para o mercado imobiliário com um certo apetite, né? Mas, ao mesmo tempo, elas exigem, né, desses players que, uma vez queiram se relacionar com esse mercado financeiro, com esse mercado de capitais, elas exigem, né, algumas informações que é interessante que a SPE, ou a consultora, ou a incorporadora, ou a loteadora tenha de uma forma fácil, né? Então, como eu falei também já em outros podcasts, né? Então, o fundo, ele precisa, para chancelar qualquer tipo de operação e relacionamento que ele tem com uma determinada SPE, um determinado empreendimento, ele precisa ter ali informações estratégicas, né? Que vão desde um balanço consolidado, um balanço patrimonial, né? Uma DRE caixa, uma DRE contábil, o estudo de carteira de recebível, né? Ou seja, daquele seu empreendimento. O que é que você tem vendido, o que é que você tem reservado, o que é que você tem em permutado terreno, o que é que você tem, por exemplo, em reserva técnica, e dessa carteira, o que foi que eu já vendi, do que eu vendi, o que foi que eu recebi, né? Do que eu vendi, o que é que eu tenho de inadimplente, o que é que eu não tenho de inadimplente, né? E como é que é essa gestão de cobrança para que a gente tenha como otimizar, né, e diminuir esse percentual de inadimplência. Então, são coisas aí, não é, Luiz, que estão no dia a dia das consultoras, das incorporadoras, e que tem sido um desafio para grande parte delas. Eu sei que a tecnologia já está aí no setor à disposição há muito tempo, inclusive a ferramenta, né, do Luiz, que é a empresa do Luiz, que é o EasySoft, né, com o EasyTalk, que é o CRM de cobrança, já está integrado com o nosso RP, com o Informacom há bastante tempo, né, já há mais de 5 anos que a gente tem essa integração, e eu convidei o Luiz hoje aqui para vir bater esse papo, trocar ideia com a gente, ver o que é que ele tem notado aí nesses últimos 5 anos em relação a esse procedimento de cobrança, né, para que as empresas possam ficar com uma solidez cada vez melhor nessa carteira de recebível, né, Luiz? Então... É importante isso, Léo, porque é o seguinte, o maior desafio que a gente encontra é quando a gente chega num cliente que está com esse processo de cobrança muito ainda no meio manual, é exatamente esse cenário. Como é que eu faço essa gestão? O que a gente encontra na maioria das vezes é exatamente aquele velho planilha de Excel que é exportada, a velha pessoa que senta ali numa cadeira, pega um telefone e sai ligando de uma para uma, o cliente que não tem nenhum lembrete de um pagamento daquele dia. O que ele tem hoje é que ele recebe ali um e-mail, que na maioria das vezes, dependendo do perfil que você tem do seu cliente final, ele não lê e-mail, né? Então, o que é que a gente tem como grande desafio? Do lado de lá, nós temos o cliente que tem aquela demanda a pagar, aquele contas a pagar, e do lado de cá, como empresa, como construtora, como incorporadora, eu tenho aquele que quero receber, né? É importante para a minha saúde financeira da minha construtora, da minha incorporadora. E onde é que a gente chega? A gente chega naquela incorporadora, naquela construtora e vê aquele cenário ainda do jeito do século XX, né? Literalmente. E aí é o grande desafio para a gente conseguir incutir nas pessoas essa necessidade e elas começam a perceber. O que é mais legal disso tudo? É que os gestores hoje percebem a necessidade. Quem de nós não vive hoje dentro de uma maçaroca de contas a pagar, né? Você tem a tua conta da tua escola, do teu aluguel, ou do teu condomínio, ou até mesmo da prestação da tua casa, ou outras contas suas para poder pagar, e na maioria das vezes, na tua diária de muito trabalho, você não lembra como pagar. E aí imagina isso na cabeça de um cliente final que também tem muitas atividades para poder pagar. E aí é onde entra a nossa solução, né? O CRM Talk Easy, junto com a solução de cobrança, integrado com o Informacom. Nós capturamos essa informação de dentro do Informacom, automatizamos o processo,
100% automático, sem intervenção humana, e começamos a disparar esses alertas, esses lembretes, tudo de forma automática, seja via SMS, seja via WhatsApp, seja via e-mail. E aí o cliente escolhe que momento ele quer acionar. O que é que muda? Do lado de lá, a incorporadora e a construtora fica com mais tranquilidade, porque aquele cliente, o esquecido, passa a pagar naturalmente. Não preciso estar lembrando novamente, porque a própria solução vai lembrar para ele. E do lado de cá, eu como cliente tenho aquele serviço, nossa, agora eu lembrei que tem que pagar aquele boleto. Isso é o grande desafio que a gente tem. Na maioria das vezes, o cenário que a gente encontra é exatamente esse. Necessidade, de um lado, de eu como automatizo, porque o negócio cresce, ninguém monta uma construtora, incorporadora para ficar naqueles 1000 lotes, naqueles 500 lotes. Você monta pensando em longevidade. E aí você pega clientes, como nós temos hoje, como você falou, com 10 mil, 20 mil, e aí você tem aquela necessidade ali. Claro, como é que eu gerencio isso? Tá? Esse é um ponto que a gente tem. Fora, hoje, você ter serviços agregados, como, por exemplo, o meu cliente hoje, às vezes, não quer nem receber esse alerta. Ele já tem um processo dele buscar. Como é que eu faço para buscar, por exemplo, um boleto ou uma planilha financeira do que eu estou devendo, ou um informe de imposto de renda, inclusive está aí, né, começando daqui a pouquinho a gente começar a fazer esse imposto de renda novamente, e começa aquela chuva de necessidade caindo do administrativo financeiro da empresa, da incorporadora. É muita demanda. Você acaba tendo uma pessoa dedicada só a isso, ou mais, dependendo do teu tamanho. E aí a gente entra com outra solução que a gente tem, a solução de chatbot automatizadora. Temos clientes que hoje já não pensam mais em outra coisa, está tudo na mão do cliente final. Entra em contato, ele mesmo pega a planilha financeira, ele mesmo pega o boleto que vai pagar, sem necessidade de nenhuma intervenção humana. Imagina isso, onde nós estamos saindo daquele processo manualizado, passando para o processo automatizado. Nesse meio ponto, eu não preciso dele. É 24/7, Léo. Muito bacana. Muito 24/7, não preciso de ninguém. Outra coisa interessante também, que eu comentei aqui com vocês, né, é que quanto maior o volume da carteira, mais complicado é para fazer a gestão. Porém, eu tenho percebido, Luiz, nesses últimos anos, 2 aninhos aí, que muitas empresas nos procuram e são empresas que elas não têm uma carteira tão grande. Por exemplo, nós temos clientes hoje, né, integrados que têm 100 unidades, né, 100 clientes, Sim. até menos, 50 unidades vendidas, né? Mas só que hoje, pessoal, o outro motivo para que isso seja evoluído é a própria questão da automatização do processo, né? Então, assim, independente de você ser uma empresa com um pouco imóvel ou médio, uma média quantidade de imóvel, uma grande quantidade de imóvel, existe também uma necessidade de automatizar esse processo, né? Até também por questão de segurança, comodidade para o cliente, não é? Uma série de coisas que gera valor agregado para o cliente. Então, só que o que é que acontece, que eu tenho percebido? Cada empresa tem a sua particularidade de cobrança, né? Se ela vai usar todas as ferramentas ou se ela vai usar só uma ferramenta, não é? A quantidade, por exemplo, de mensagens e quais são essas mensagens que eu posso configurar para poder eu também ter uma relação mais cortês com o meu cliente, né? Não virar uma coisa assim, tanto de encher ele de mensagem, que isso também, dependendo do público-alvo, não é bom. Exatamente. Né? Então tem que também medir isso, né? Como é que funciona essa pré-análise, Luiz? Assim, de tu junto com o cliente identificar, né, qual é assim, a formatação mais ideal para ele startar ali uma automação desse CRM de cobrança. Me fala um pouquinho disso. Muito boa a tua pergunta, Léo, porque, como você falou, esse cenário do pequeno incorporador e do pequeno construtor, ele é muito importante porque ele está visando o quê? Redução de custo. O que acontece? Quando eu boto uma ferramenta dessa que você automatiza o processo, você deixa de ter um custo humano e a pessoa que faria esse trabalho é dedicada para outro serviço. Então ela já tem naturalmente redução de custo. Imagina uma solução que não tem 13º, não tem férias. Trabalha 24/7 sem cobrar hora extra. Esse é o primeiro grande cenário. Então ele já percebe nitidamente que ele vai ter um benefício sem ter, digamos assim, aquele custo adicional. Até porque é uma tarefa muito repetitiva, né? Muito, então... e é muito chato. Você tá o tempo todo, imagina você pegar para 50 clientes e ficar mandando lembrete pro WhatsApp individual 1 a 1. É desumano. É desumano, exatamente. Você para uma pessoa que poderia estar fazendo outros processos da empresa para fazer uma coisa pontual, exatamente. Você dedica uma pessoa, mão de obra para um negócio mais importante. E com relação a essa questão da implantação, é importante que a gente faça uma implantação de consultoria. Eu não simplesmente chego e faço assim, tá aqui, eu vou botar uma mensagem e vou encher o cliente de mensagens.
O que a gente faz? A gente pega o cenário do cliente, percebe qual é o público-alvo dele. É o público-alvo A, B, C, D. Qual é o alcance desse cliente? Esse cliente gosta de receber mais um e-mail ou um WhatsApp? Esse cliente tem um perfil de receber um SMS ou um e-mail e um WhatsApp? Eu preciso massificar ele em que momento? E fora isso, nós usamos a inteligência, porque não precisa estar passando mensagem para todo mundo. Nós podemos fazer um trabalho dele estatístico, inclusive de perceber qual é o cliente baseado no histórico pregresso que a gente deve acionar mais vezes e menos vezes. Por exemplo, o cliente que historicamente paga sempre atrasado, a tendência dele é receber mais informações e mais notificações de lembrete. Claro. Um cliente que paga mais em dia, eu não preciso estar fazendo acionamento na mesma proporção do cara que paga de forma mais atrasada. Então, eu preciso ter essa sinergia para dizer, tá, eu preciso mandar para esse público de uma forma com mais cadência e esse outro público com menos cadência. E como você falou, um cliente da categoria A e B, por exemplo, ele não precisa ser acionado, por exemplo, por e-mail, SMS e WhatsApp ao mesmo tempo. Esse cliente já tem uma tendência de só um WhatsApp resolveria e só um lembrete com 3, 5 dias de antecedência. Um cliente já tem o hábito de atraso, já preciso fazer uma cadência de 10 dias, de 5 dias no dia, porque eu preciso chegar junto dele. É aquela história. A gente tem que ser lembrado. Então, o cliente tem que ser lembrado para quem que eu priorizo? Quem é cobrado. Tá? Entendi. Muito bom. E, Luiz, hoje, qual é a maior dificuldade, né, que essas empresas têm encontrado para ainda manter esse processo, né, manual? Tem alguma questão assim que financeira que inviabiliza, que eu acho que é muito pelo contrário. Pelo contrário. Então, assim, existe quais são as dificuldades que vocês têm tido, né, de implementar esse tipo de solução, né, em incorporadoras, principalmente, e loteadoras, né, que ali é o público-alvo, é incorporadora e loteadora, né? Legal. O que a gente tem sentido muito de dificuldade, às vezes, é a percepção final do cliente desse acionamento. Às vezes ele acha que, não, ainda dá para fazer do jeito manual, mas ele não conseguiu perceber isso como um investimento no tempo dele e a disponibilização de um colaborador que faria essa ação. Por que ele vai fazer? O cliente dele vai entrar em contato para pedir o boleto, porque ele diz que não recebeu. O cliente dele vai atrasar porque não lembrou de pagar. Então, isso é fato. Todas as carteiras do cliente da categoria classes A e B ao cliente C, D e E tem essa situação. Alguns com mais propriedade, outros com menos quantidade, mas assim, acontece. Aí você tem, tá, e o serviço? Ah, eu preciso estar parando uma pessoa para estar toda vez entrando e pegando a segunda via de boleto? Como, por exemplo, esse caso agora, a questão do imposto de renda. Quantidade de pessoas que vão atrás de documentação para poder fazer declaração de imposto de renda. Eu preciso parar 1, 2, 3 funcionários mesmo para poder fazer esse trabalho manual, sendo que eu poderia automatizar esse processo, entendeu? Então, Léo, o grande desafio que a gente sente é a cabeça da pessoa que está ali à frente dessa decisão entender isso como um investimento e não como um custo. E como você falou bem, as pessoas têm uma ideia de que isso é um negócio oneroso, que tem muito custo, está muito envolvido. Não. Esse processo é um processo que hoje, até pela nossa parceria já de longa data, nós já temos o processo na mão. O que ajuda? Nós trazemos a experiência, a expertise que já temos com outros clientes e trazemos, dando essa consultoria, como eu falei. Olha, esse cliente, vamos fazer assim. Já percebemos assim. Inclusive, até você ter noção, hoje a gente chega até a sugerir mensagem. Faz esse texto aqui que é melhor do que esse aqui, exatamente naquele critério. Eu não quero ser um cobrador, eu quero ser um agente de relacionamento. A empresa ali, nós entramos como relacionamento, como, olha, é um serviço que eu estou prestando. Estou te lembrando que hoje vence o teu boleto de tantos reais, relativo ao empreendimento tal. Muitas vezes nós mandamos até a linha digital que a gente consegue capturar de dentro do Informacom. Facilita a vida do cliente. Você não tá nem, às vezes não precisa nem pegar o PDF. Pegou a linha digital e já consegue ir no banco e pagar. Muito bom. Luiz, tu falaste também aqui que existem outras necessidades, né? Como não só a cobrança em si daquele título, certo? Então, por exemplo, hoje todos nós sabemos já que já é super possível, né? O cliente ele ter alguns acessos, né, a tecnologias que vão ali de uma forma simples e fácil colocar ele colocar essas informações à disposição dele em um clique, né? Então, por exemplo, ele tem, no nosso caso, ele tem a área do cliente que fica no site da incorporadora, né? Onde o cliente vai lá, entra, coloca a senha e o login dele e pode tirar boleto de segunda via, pode tirar imposto de renda, planilha financeira, de MOB, enfim, né? Informações que você define
né, junto com as tecnologias, o que é que pode estar ali dentro daquela área do cliente no site, né? E assim como também toda essa informação que ele tira no site, ele pode também tirar através do bot de WhatsApp. Exatamente. Né? Inclusive, ele pode imprimir o boleto dele. Imprimir não, ele pode imprimir em PDF, né, o boleto dele via WhatsApp, com algumas confirmações que o bot, né, vai confirmar com ele. E também, como você falou, toda a parte de imposto de renda, planilha financeira, ele pode se relacionar com o WhatsApp, com essa ferramenta do WhatsApp, com o bot de CRM, e ter aquilo de uma forma muito simples, né? Sem precisar, ou seja, na hora que ele quiser, né? Você pode configurar para ele não receber mensagem, mas para ele interagir ativamente com o bot de WhatsApp, e ele, na hora que ele quiser, ele vai lá e diz, eu gostaria de pegar aqui um boleto de segunda via. Outra coisa muito importante que o pessoal me pergunta muito, gente, e que isso já é possível, tá? A gente, Luiz, o cliente, ele, por exemplo, ele recebeu algum dinheiro extra, né? Ele está com algum capital ali sobrando, e ele quer antecipar, né, parcelas ali daquele carnê, né, daquela cobrança mensal, daquele empreendimento que ele financiou, né, junto à incorporadora. Então, isso hoje já é possível, né? Eu fazer uma antecipação de parcela, entendeu? E o cliente ali, de forma rápida e prática, tirar essa antecipação de parcela, né, via essas ferramentas que eu mencionei. Exatamente. Né? Léo, o grande desafio que a gente percebeu foi o seguinte. Primeira coisa que a gente chegou no cliente, que ele tinha sido, chegou para mim, Luiz, eu tenho um problema. Eu paro aqui uma pessoa, pelo menos 10 dias do meu mês, para ficar gerando segunda via de boleto para o cliente que disse que não recebeu. E aí ele trouxe esse desafio para a gente, olha, o que é que eu resolvo? A gente implementou o bot para eles, né, integrado com o Informacom, e aí a gente começou com o serviço mais simples, que era o segunda via de boleto. E aí ele começou, legal, será que tem outra coisa que a gente pode fazer? A gente foi implementando outros serviços, e hoje a gente tem esses serviços agregados juntamente com as APIs do Informacom, segunda via de boleto, planilha financeira, exatamente onde ele consegue saber, o que é que eu estou com o meu saldo devedor para poder fazer uma quitação. E o que é mais legal, a automação do chatbot, ela não fica só na automação. Se eu precisar falar com o atendente para fazer aquela negociação e firmar definitivamente aquela parceria ali, eu quero antecipar, eu já tenho a informação na mão que eu consegui obter pelo próprio chatbot, converso com o atendente ali, centralizo o meu atendimento, tenho o histórico. Eu não fiz aquela história de estar com o WhatsApp para um setor, um WhatsApp para outro setor, um WhatsApp para outro setor. Está tudo o WhatsApp da empresa, como vários clientes nossos parceiros já têm. Facilita a vida de todo mundo. Do ponto de vista de administração, eu consigo monitorar o que está acontecendo, com quem está falando, o que foi falado. O cliente fulano disse que falou isso para mim. Não vai ficar no WhatsApp de ninguém. Está lá na plataforma, ele consegue consultar o histórico e diz, olha, fulano não disse isso. E juridicamente isso, inclusive, é válido. A gente já sabe que isso é válido. E o que é mais importante disso? Você centraliza, consegue garantir o bom atendimento do teu cliente, e você consegue dar fluidez. Imagina aquela história de estar um WhatsApp ali para o setor de cobrança, um outro WhatsApp para o setor administrativo. E tem uma novidade que está saindo nos próximos dias aí, Léo, que é a história da garantia. É um serviço novo, é um serviço que já existe no Informacom e a API foi liberada agora recentemente, para a gente implementar no chatbot, o cliente abrir um ticket para visualizar uma garantia de um determinado ponto no imóvel, um vazamento de uma água, um cano que furou alguma coisa. Isso é super legal. O cliente está interagindo com o chatbot e, por exemplo, mandar uma foto, mandar ali a reclamação dele, isso abrir um ticket, e aí a área responsável da construtora, da incorporadora, vai avaliar aquilo dele com mais critério e dar o retorno para o cliente. Isso é muito legal. Imagina isso. Então, e aí o grande desafio na época desse cliente que eu não cheguei a comentar era, eu faço um app mobile para o meu cliente final, mais um app para o cliente ter instalado no computador, no celular dele, ou eu invisto numa mensageria via WhatsApp, um chatbot. Olha o tamanho, a diferença do investimento. Eu tenho um app que eu preciso forçar o cliente para ter, mais uma, preciso lançar para iPhone, preciso lançar para o Android, preciso manter aquele ali, é bem trabalhoso. O WhatsApp já está na mão dele, Tá na mão. Então assim, você tem uma ferramenta, e isso é o grande desafio. E o que é mais legal, Léo, o WhatsApp ele vem com uma grande sacada, que é o seguinte, ele quer se tornar uma espécie de um sistema operacional. Você percebe que o movimento do WhatsApp, cada vez mais, ele tem ali a venda, ele tem tudo ali embutido, ele vai trazer mais soluções, porque a gente, como parceiro do WhatsApp oficial, API do oficial do WhatsApp, a gente percebe e escuta isso aí deles. Isso é legal, porque você traz na mão esse relacionamento entre a marca da sua empresa, um número oficial da sua empresa, e um relacionamento estreito com o teu cliente final.
Isso a grande sacada. Muito importante. Luiz, e a partir do momento, né, que, claro, o CRM de cobrança, ele tem que estar, teoricamente, nesses casos que a gente abordou aqui, integrado com o ERP, né? Sim. Então, assim, é importante também, gente, que a tecnologia de ERP, ela precisa ser uma tecnologia também de extremíssima confiança, né? Por quê? Porque a cobrança, talvez, seja um dos processos mais sensíveis do negócio, né? Então, exige também uma cobrança que tem que ter uma assertividade. Claro que tecnologia, né, é desenvolvida por pessoas, e pessoas erram também, né? Mas tem que ter um nível ali de confiabilidade, né, nesses números, né, nessa carteira que está sendo gerenciada, tá certo? E a importância de você ter uma base sólida. Por exemplo, na Constrói, o Informacon, ele é uma ferramenta que está vinculada ao SQL Server, né, que é um banco de dados da Microsoft, que hoje dispensa comentário, né? Uma solução, é um banco de dados muito seguro, né? E isso gera também uma certa segurança para que o CRM de cobrança, né, pegue as informações dentro de um padrão de segurança assim exigido até por LGPD, enfim, uma série de outras coisas, e gere uma cobrança, né, com toda a segurança possível para que não haja um erro de cobrança, né? Exato. Não só um erro no processo de cobrança, como também acontecer algum erro de processo, né? Eu acho que a base que vocês entram para poder buscar a informação tem que ser uma base consolidada e tem que ser uma base sólida, né? Sim. Outra coisa também que eu queria perguntar para ti, que eu acho que também é uma dúvida aí dos nossos clientes, é em relação, Luiz, a os dashboards, né? Desse processo de cobrança. Existe hoje, dentro das soluções de vocês, né, algum dashboard, ele consegue se conectar com algum BI para ele fazer um estudo de carteira, né? Do dia que ele implementou as soluções Talk Easy até hoje. Eu sei que o ERP tem esses relatórios de inadimplência, mas por parte até da solução de vocês, existe, né, essa possibilidade de ele acompanhar essa evolução da inadimplência, por exemplo, entendeu? Tem sim, Léo. E é legal porque, assim, o nosso banco de dados também é o SQL. Do jeito que vocês, nós usamos SQL Server também. Historicamente, a gente sabe que é o mais estável, sabe que tem um garantia por trás de quem a gente pode acionar em caso de... Graças a Deus, em 15 anos de EasySoft, nós nunca precisamos acionar ninguém com relação a isso, né? Então, assim, nós capturamos a informação do Informacom através das APIs e guardamos a informação do lado da gente, tratamos do nosso lado do jeito como o cliente quer cobrar. Então, a gente cria a régua de acionamento do jeito que ele quer cobrar. Se ele quer mandar uma mensagem, se ele quer falar... Porque nós também temos a tela do operador. Aquela história da planilhazinha que o cara imprimia, não existe isso no nosso CRM Talk Easy. O operador, ele tem uma tela onde ele tem aquele cliente dentro de uma fila para ser cobrada, ele dá o feedback ali, e aí o sistema tem uma inteligência para saber, eu aciono novamente, eu vou deixar ele para depois, eu vou esperar um retorno do Informacom para saber que houve ou não houve um pagamento, para poder acionar novamente ou não. E aí é muito interessante que você falou, essa questão da segurança. Isso é muito importante, porque o nosso cliente fica, mas a informação do meu cliente está lá, a gente garante essa segurança, porque a gente tem essa parceria de longa data e você sabe, você escuta os clientes da gente, eles conversam com você e você sabe muito bem para dizer como é que a gente tem essa garantia do negócio acontecendo do nosso lado, né? Luiz, muito bacana. E assim, voltando, a respeito do BI, né? Como é que tá essa estrutura hoje de BI? Como é que o mercado está entendendo o BI? Né? Legal. Porque cara, é uma coisa que é antiga e para mim já é antigo. BI é coisa do passado, sim, entendeu? Sim. É presente, ela é coisa do passado, que não é de hoje, né? Mas sim, assim, culturalmente falando, ainda é uma novidade para muitas empresas. Né? Tem. Nós temos do nosso lado, sim, um BI que fica dentro do próprio CRM e conseguimos integrar com outros BIs, tá? Power BI, por exemplo? Power BI e excelente. Também o Tableau. Tem cliente nosso que tem integração com o Tableau. Ele era uma demanda dele, ele tinha necessidade, ele contratou uma empresa de estatística para gerenciar essa integração. A gente integra todas as APIs. KPI, OKR. Tudo, ele cria tudo, ele criou tudo, é tudo online, ele captura a informação em tempo real, né? Mas nós temos do nosso lado também essa gestão. Né? Nós temos, por exemplo, saber qual foi a interferência da empresa, do meu processo de cobrança para aquele pagamento acontecer. Aquele cliente, por exemplo, que está devendo, já passou daquela época do pagamento, venceu a 5, 10, 15, 20 dias. Eu tive um acionamento via SMS, um WhatsApp ou um e-mail, tive um operador que ligou.
qual desses pontos influenciou efetivamente dentro daquele pagamento? Teve uma influência de alguém ou ele pagou espontaneamente? Isso é legal porque eu consigo, inclusive, ter informações para dizer para o cliente, olha, o teu operador pode ser bonificado por aquela cobrança. Ou seja, você consegue até dar a cenourinha com número, né? Com número, com valores, com quantidade de acionamentos. Você consegue dizer, eu consigo chegar ao ponto de dizer, olha, nessa cobrança ele tinha tanto cobrado, tanto ele recuperou. Eu chego nesse ponto de dizer... Isso é muito legal, porque o cliente ele pode, se ele quiser otimizar o time dele, botar uma cenourinha para dizer, olha, você tem um fixo mais um variável. Ele tem informação para isso. Vocês têm algum estudo já, assim, alguns estudos de caso, em relação, assim, ao percentual de otimização, né, da diminuição da inadimplência durante um determinado período, depois que as ações começaram a ser feitas de uma forma mais sistematizada, automatizada? Tem algum índice que diga assim, olha, com o processo definido, né? Porque cobrança tem que ter um processo definido. Não adianta nada também se não tiver um processo definido que seja uma melhor prática, digamos assim, né? Então, eu tô com o meu processo definido, vocês ajudam nessa concepção desse processo, das mensagens e tudo. Então, eu organizei tudo a nível de pessoas, processo e tecnologia. Tu tem como dizer para a gente, mais ou menos assim, o percentual de recuperação de inadimplência, por exemplo? Tem alguns indicadores que tu nota que o mercado está muito assim, familiarizado já? Tá. Léo, a gente tem casos que chega até 50% de redução, tá? Mas em média fica entre 20% e 25%, porque como você falou, tem todo um dever de casa do lado do cliente para ele avaliar, olha, como é que está o meu processo? Existe um processo por trás, por exemplo, a qualidade da base. A minha base está saneada, o meu dado está ali realmente, porque a gente sabe que às vezes um cliente que você pegou o telefone dele ou o e-mail dele há muito tempo atrás, ele não usa mais aquele e-mail, ele não usa mais aquele telefone. Tem um trabalho a 4 mãos, que é um trabalho de saneamento de base mesmo. Nós conseguimos contribuir com isso também. Nós também temos algumas parcerias com algumas empresas de enriquecimento de dados que eu posso chegar, olha, isso aqui, esse cara eu não estou conseguindo acionar, eu consigo enriquecer aquele dado para poder chegar na pessoa certa, tá? Nós temos esse trabalho também. Mas o grande desafio que a gente sente, de fato, para conseguir otimizar ainda mais esse número, desse alcance, desse retorno, é exatamente essa questão. Tá, minha base está saneada, porque eu posso mandar mensagens para uma pessoa que não tem mais aquele telefone, né? Nós temos... Ou seja, então existe um primeiro dever de casa. Existe. Que é sanear essa base. Sanear essa base. Tem que estar saneada, tem que estar atualizada. Tá. Se quiser ter um resultado efetivo, contatos, tudo. Sim. Se quiser, o que vale a pena. Só que a gente chega já informando, a gente faz uma análise prévia e nós conseguimos, inclusive, avaliar essa base. Fazer, por exemplo, rodar um robô e ver daqueles números, quem realmente é o WhatsApp, quem não é o WhatsApp de fato. Fazer uma ligação automática e saber, olha, esse número é um número realmente que atende ou um número que não atende. Até para dar uma primeira informação para o cliente, para dizer assim, olha, esse número que você está tendo aqui não é um número legal. E aí a gente pode pegar essa base que não tem uma qualidade, e, olha, se o cliente quiser, não, vamos submeter isso aqui para fazer um enriquecimento. Então, isso é uma parte muito importante dentro do processo, porque a maioria das pessoas acha que é só implantar um sistema e amanhã ele está rodando. Sim, pode fazer assim, mas esse é um grande amigo meu, ele sempre falou, cara, eu vou automatizar o caos. Então, não diga que adianta automatizar o caos. Mas aí entra, mais uma vez, o nosso serviço de consultoria. Não é bem um serviço de consultoria, eu não cobro por isso. Isso faz parte do nosso processo de implantação. Meu time de implantação, ele sempre pega a informação do cliente, faz uma pré-análise, estuda com muito critério, entende, conversa com o cliente, sugere, e aí é sugestão. Ele acata ou não. Os casos que acatam e onde a gente consegue fazer um trabalho a 4 mãos, nós conseguimos ter resultados fantásticos. Inclusive, Luiz, tem... Essa parte de regra de cobrança, né, pessoal, a gente sabe que ela é muito peculiar de cada cliente. Então, por exemplo, eu tenho hoje na base mais de 60 tipos de regra de cobrança diferente. Eu tenho clientes que na mesma tabela de preço, certo? Ele tem mais de 10 condições de vendas diferentes, entendeu? Então, assim, importante que as tecnologias entendam essa regra específica do setor, né? E vocês já estão com esse CRM de vendas há mais de 5 anos operando no mercado imobiliário. Já. Há mais de 5 anos. Há mais de 5 anos já. O CRM Talk já existe há 15, né? Há 15 anos. Só que aí a gente, há pouco mais de 5 anos atrás, quase 6 anos, a gente teve um cliente em comum, que inclusive foi muito legal isso, porque o cliente veio atrás para fazer a integração,
E aí depois veio o segundo cliente, o terceiro cliente, e aí as coisas foram acontecendo e fluindo, né? Então, o que acontece? Existe, sim, essa necessidade, esse estreitamento desse relacionamento para que isso aconteça de uma forma muito mais importante, muito mais inteligente para o negócio do cliente, tá? Luiz, outra coisa importante. Eu estava em São Paulo semana passada, né? E participando de uma mesa redonda, e uma das coisas também que foi um tópico lá da minha discussão, lá, inclusive foi num hub de tecnologia da USP, que o mercado ele está passando por alguns outros problemas, e um deles é a questão da segurança do pagamento, né? Então, se você entrar aí no Google e olhar e pesquisar, fraudes em relação a boleto bancário, a Pix, há uma série de processos de pagamento, né? As fraudes, elas estão, assim, num volume absurdo, né? E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho quais são, né, quais são as melhores práticas que as tecnologias especializadas em cobrança, elas estão aí adotando, né, para que a gente diminua esse risco, né? Primeiro, claro, né, pessoal, a gente tem que ter aí uma atenção redobrada, né, em todos esses pagamentos que a gente vai fazer como pessoa física, como pessoa jurídica, né? Porque a gente é abordado todo santo dia, né, por robôs, por e-mails, por mensagens, e a gente ter a condição de saber que aquele pagamento que a gente está fazendo é um pagamento de fato oficial, né? Digamos assim, que eu não estou sendo fraudado. Então, a gente tem acompanhado isso no mercado, tá, pessoal? E a gente se preocupa muito com isso, né? Quais são as tecnologias hoje que os CRMs de cobrança estão adotando para a questão de manter uma segurança, ajudar a ter uma segurança. Eu sei que isso não é um papel só da tecnologia. Eu sempre digo isso, gente, tecnologia é 50% e os outros 50% são processos e são pessoas, né? Então, assim, nós como tecnologias, a gente tem que dar o máximo possível, né, de condição para o nosso cliente não errar, né? Ou para o cliente do nosso cliente não errar. Então, me fala um pouquinho sobre esse tema de segurança em relação a essa fraude em boletos, né, de recebível. Isso tem acontecido muito, Léo. Assim, isso não é só no mercado imobiliário? Não é. Em todos os setores. Exemplo, alguns dias atrás eu recebi recorrentemente várias ligações informando de uma compra do meu cartão de crédito pedindo para falar com a central de atendimento. E eu sei claramente que meu cartão de crédito não faz esse tipo de ação. Então, assim, como você falou, realmente a fraude está correndo solta, né? E eles estão chegando a um nível de inteligência, digamos assim, que você fica na dúvida. Fora que existe o seguinte, essa situação do vírus, porque, como você falou, é uma questão, não é só 50% tecnologia e 50% usuário. Se a pessoa faz o uso indevido da máquina dela ali, e ela faz o download de um boleto e ela tem um vírus, porque tem vírus hoje, Léo, que ele transforma o teu boleto na hora de fazer o download. Nossa. Tem. Ele transforma, dependendo da situação, se você não tiver um antivírus muito bom, ele não consegue capturar esse tipo de coisa. Aconteceu com o caso de um cliente nosso, a gente soube disso porque um cliente nosso, ele teve um caso que aconteceu há uns 2 anos atrás. A pessoa, é uma faculdade, né? Ele baixou o boleto, a pessoa baixou o boleto lá, quando ela baixou o boleto foi transformado na máquina dela para um outro boleto. Ela pagou, as informações do valor eram exatamente iguais, mas a conta destinatária era outra. Só que a pessoa não se atentou com isso. Que aí, como você falou, é 50% do usuário. Eu vou pagar o boleto, eu estou pagando para quem? É aquela empresa que realmente eu estou pagando ali. Mas do lado da gente, como solução provedor, de cobrança, né? Como provedor, o que a gente tem como hábito de fazer? A gente proporciona para o cliente, por exemplo, o PDF com senha. Aí, nós podemos elevar um pouco mais o nível de segurança. Eu posso botar senhas aleatórias, onde eu alerto um cliente através, por exemplo, de um e-mail que ele tem acesso. Ou o WhatsApp dele, olha, essa aqui é a sua senha temporária, para acessar esse boleto é essa. Então, eu posso criar mecanismos de double check para evitar que haja uma fraude nesse sentido. Ele pode baixar o boleto, esses vírus que você tem, por exemplo, podem estar no seu computador que faz a transformação do boleto, não vão conseguir fazer porque ele tem que acessar o boleto está com senha. Então, eu preciso fazer a ação para fazer essa liberação. E aí tem outros mecanismos que a gente tem usado também. Mas o mecanismo mais importante é o mecanismo de você fazer um double check. E aí você garante que do lado do cliente tem a segurança. Opa, eu estou pagando realmente o boleto. Tem a questão também do alerta, que diz para o cliente, olha, confira isso no seu boleto antes de pagar.
E é importante ter esse relacionamento, para que haja realmente uma clareza da relação entre o cliente. Volto a dizer, a história da mensagem que não é só uma cobrança, não é só um lembrete. Eu posso mandar uma mensagem e ler, olha, confira isso, confira aquilo outro, para que o cliente tenha aquela atenção um pouco maior. Afinal de contas, o Brasil ele tem crescido nos últimos anos essa adesão a contas bancárias. Antigamente, esse negócio muito restrito. Hoje, a população em geral, até por conta do advento dos bancos digitais, a massa da população brasileira tem acesso à conta, mas ainda não tem o conhecimento prático sobre o assunto. Então, é um trabalho nosso, né, juntamente com o nosso cliente, informar. Olha, quando você for pagar, vê isso, confere aquilo. E tá aí, rede social, tá aí tudo. Você acaba, eu vou ver isso aqui, eu quero achar legal. Acessa sites e você acaba sendo vítima, infelizmente, desses fraudadores. E aí entra a nossa parceria para fazer isso acontecer de uma forma muito segura para o nosso cliente. Inclusive, né, Luiz, assim, quando você implementa uma solução de cobrança especializada, o cliente, eu acredito que uma das formas mais seguras, né, é o cliente entrar ou no WhatsApp, né, do número especializado, ou no próprio site dele, que também é uma porta especializada, no site, inclusive, da consultora, da incorporadora e da loteadora, e ele baixar o boleto dele para fazer o pagamento naquele momento, né? Exatamente. Então, assim, contas, pessoal, que são contas mais importantes de serem pagas, né? Eu sei que muita coisa a gente recebe por mensagem, recebe por e-mail e tudo, mas assim, a gente criar realmente um hábito, né? De na hora de você fazer um pagamento, você ter acesso a esse robô específico, que naquela hora que eu estou ali confirmando meu CPF, confirmando minha senha para ver o boleto, naquele momento ali a probabilidade de ter uma fraude é muito pequena, né? Muito pequena. Porque no Entendeu? WhatsApp ele não vai Porque eu que estou indo atrás da informação, né? A informação não está chegando até mim, né? Então, eu acho que uma boa prática, né, de processo seria, no lugar de eu receber, baixar e pagar, eu acionar essas ferramentas como o Talk Easy, né? Ou a própria área do cliente e baixar o boleto ali na hora e realizar o pagamento, claro, ainda com atenção redobrada. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? O que a gente tem que sempre pensar é o seguinte: quando eu facilito para o usuário final, né, para o cliente, eu também facilito para aquele cara que quer fraudar, né? Então, o ideal, se eu consigo dar o mecanismo para o meu cliente, para ele ter essa autonomia de pegar, eu diminuo naturalmente o risco do erro, né? Claro, é 100%? Não, porque a gente sabe que todo dia surgem novos vírus, novas fraudes. A gente está aí, cada dia, como você falou, são alertas e alertas e alertas são dados aí através de quem está acompanhando isso aí recorrentemente, percebe que isso tem crescido. Então, assim, o que eu posso dizer para você é que quanto mais facilidade der para o cliente, que ele vá atrás da informação, ele captura essa informação ele mesmo, eu quero pegar meu boleto, e eu consigo ali pegar a minha segunda via de boleto, eu consigo pegar ali a minha linha digital sem precisar acessar o boleto, que eu já diminuo também o risco, porque eu capturo a linha digital, eu já vou ali, colo no meu banco, já faço o pagamento, já confiro a informação direitinho, quem é a pessoa que eu estou pagando, qual é o valor, está tudo certinho. Então, assim, eu diminuo muito essa questão do risco, tá, Léo? Muito bom, Luiz. Luiz, para a gente aqui fazer uma síntese, né, do que a gente conversou hoje, eu acho que a tecnologia hoje ela está numa velocidade da luz, né? Está muito rápido isso, né? Então hoje, pessoal, eu digo muito que a tecnologia ela está anos-luz na frente da cultura de gestão, né? Então a gente já tem muita tecnologia, né? Mas a gente ainda tem no setor de incorporação, no setor de loteamento, no setor de construção, a gente ainda tem uma defasagem, né, a nível de utilização dessas tecnologias, né? Então você vê hoje o nosso próprio ERP, o Informacom, ele já integra, né, com todas essas plataformas, né, seja ela um CRM de venda, seja ela um CRM de cobrança, um BI, um sistema de mensageria, né, plataforma de planejamento e controle, enfim. Ou seja, hoje a integração entre tecnologias é uma coisa extremamente natural, né? Já é um presente, né? Não é uma coisa nova, né? Então, eu acho que não só as tecnologias que são das pontas, né, que complementam essa gestão que o RP faz, tem que conversar, né? Então, essas tecnologias hoje já está bem avançado, né, essa integração entre essas ferramentas satélites, né, que eu chamo assim de ferramentas satélites, que ficam ali orbitando o RP, né, a plataforma do RP, né? E quando você tem essas conexões,
você, claro, busca o que? Facilitar a vida do seu cliente, né? Automatizar o processo da melhor forma possível e com o maior percentual de tecnologia possível, né? Legal, isso mesmo, exatamente, Léo. É importante porque essa relação com o que tem hoje, e essa história de ter integração já é coisa de hoje, né? Não ter é passado. Você pensar assim, eu preciso estar na planilha, eu preciso exportar um arquivo, eu preciso imprimir para entregar na mão da pessoa. Isso é coisa que no Geração tempo de atual, relatório, né, Luiz? não dá mais. Não dá mais. Hoje eu tenho um cliente, para você ter uma noção, que ele tem hoje 600 indicadores. Aí você imagina. No Power BI da vida, entendeu? Então, assim, ele não tira mais relatório do RP. Ele né? já gerencia pelo Power BI. Ele já gerencia pelo Power BI, entendeu? Então, assim, essas demandas, né, de análise de dados, de KPI, de OKR, de dashboard, como é que eu posso falar? De metas, né, de indicadores, pessoal. Isso já é uma coisa que, naturalmente, eu acredito que hoje qualquer RP, né, se conecta aí, né, com esses sistemas, e qualquer sistema que se conecta com RP também tem aderência, né, a essas plataformas de BI para que você consiga ali, com inteligência e tecnologia, você montar ali alguns indicadores que vão lhe dar ali uma orientação muito completa do que é que está acontecendo com o seu negócio, tanto de forma prévia, né, como de forma futura também. Né? Uma idealização de cenário, entendeu? E é importante isso que você está falando, porque é o seguinte, tem casos, por exemplo, dessa informação, como é importante, tem um cliente nosso em comum que ele faz o acionamento jurídico. Aí o que ele faz? Tem um determinado ponto jurídico que ele precisa acionar juridicamente, e nessa composição jurídica, ele precisa dizer, olha, eu fiz tantos acionamentos com o cliente não me respondeu, tentei tantas negociações, ele precisa compor e mostrar em juízo que ele tentou, como empresa, tentou chegar naquele ponto. Quando você está naquela gestão manual, como é que você gerencia isso? Eu mandei quantas mensagens? Tem que mandar o print das telas do meu celular, que quantas vezes eu tentei pelo WhatsApp que eu mandei para ele. Ligação, como é que eu vou saber quantas ligações ele fez? Entendeu? Então, assim, aí nós fizemos, inclusive, um relatório para um cliente nosso em comum, nós compomos para ele um relatório específico de acionamento jurídico. Ele tem todas as informações de todos os acionamentos. Foi feita uma ligação, o resultado foi dado esse, foi um não atende, foi um ocupado, foi um atendido, o cliente respondeu isso, foi um agendamento que o cliente retornou ou não, foi uma mensagem que foi mandada, e aí ele compõe isso como um relatório dentro do nosso CRM, e ele pode anexar isso dentro de um acionamento jurídico. Para você ver como é importante essa relação. Deixa de ser aquela questão só de eu quero ter um sistema para cobrar. Não é só um sistema para cobrar. Como também não é só um RP para eu ter minhas contas a pagar e receber bem gerenciadas. Não é. Nós estamos no outro nível. Hoje é uma empresa que não investe dentro de um relacionamento com o cliente através de um RP, que tenha concisão, que tenha um relacionamento ali muito estreito, que tenha a história do cliente, que é muito importante. E você não investe dentro de um relacionamento, porque cobrança saiu da ideia de cobrança de ser aquele cara o chato que ficava pague. Passou a ser uma relação de quê? Relação de relacionamento. Até porque ninguém tem um cliente para querer só cobrar ele e amanhã perder o cara. Eu tenho um cliente dentro de casa, eu preciso manter a saúde dele financeira, que ele mantenha a minha saúde financeira me pagando em dia, claro, mas eu preciso ter um relacionamento, porque daqui a pouco eu lanço outro empreendimento, eu lanço outro imóvel, e eu quero que aquele cliente volte a comprar de mim, até para ter recorrência. Então, é muito mais do que simplesmente ter um sistema de RP para gerenciar. Eu tenho que dar um jeito aqui, eu fazia no Excel, mas agora tem que fazer num sistema, porque meu negócio cresceu. Não, sai desse ponto. Agora é um ponto que é minha sobrevivência. É inteligência, né? É inteligência. Eu sobrevivo ou não sobrevivo? A concorrência está aí. Né? E aí o cara, se eu dou a opção para o meu cliente final de ter, e eu estou falando inclusive com clientes, como você falou, Minha Casa é Minha Vida. Nós temos o cliente em comum, que o cliente faz vendas massivas para Minha Casa é Minha Vida e tem um processo de cobrança, a régua todinha de acionamento, de lembrete, de cobrança pós-vencimento, quando não pagou, para adicionar esse cliente. Exatamente para quê? Para garantir que ele tem uma saúde financeira, para ele continuar mantendo o negócio dele vivo. Muito bom, Luiz. Luiz, eu queria te agradecer muito por ter aceitado aí nosso convite, né? Eu sei que a nossa parceria já é de longas datas, mas a gente está aqui, né, externalizando isso para o nosso cliente, para o nosso parceiro, tá? Para você que está aí em busca de tecnologia, né, em busca de automação, em busca de saber quais são as tendências do setor, né? O podcast constrói
é feito exclusivamente, né, para vocês, clientes, né, onde a gente vai aqui, ao longo desse ano de 2024, a gente vai estar convidando vários parceiros para estar aqui discutindo com a gente tecnologia, inovação, soluções, né, para que ajudem a gente a fazer o dever de casa, né, e gerar valor agregado para o nosso cliente, né. Isso eu acho que é o que importa hoje, é você otimizar e garantir o seu processo de entrega para o seu cliente, seja ele no produto final, seja ele no relacionamento, seja ele na gestão do seu empreendimento, envolvendo custo, finanças, controladoria, né? Então, todos esses cenários aí, a gente vai abordar com parceiros de tecnologia, com a nossa própria tecnologia, e é isso. Mais uma vez, obrigado aí, te agradeço. Pessoal, um abraço forte, tá? E até o próximo Podcast Constrói. Obrigado, Léo, pelo convite. Fico aqui à disposição se precisar mais uma vez. E aos nossos clientes, né, e os próximos clientes, se Deus quiser. Então aqui a EasySoft está completamente à disposição. Nossa solução, nossa parceria, nossa contribuição para você fazer o melhor resultado com o menor custo e, naturalmente, o melhor relacionamento com o teu cliente, tá bom? Léo, muito obrigado mais uma vez e estou aqui à disposição sempre que você precisar. Grande abraço. Um abraço. Amigo. Pessoal, só lembrando, né, que vocês podem nos seguir aqui nas nossas redes sociais e também se inscrever no canal, né, para poder vocês receberem todas as novidades dos próximos podcasts Constrói, né, dos próximos podcasts Constrói, né, para poder você ficar em dia com o mercado, ok? Um abraço, satisfação, tamo junto. Até mais.